Eu estou aqui diante de mim com um texto em Mateus, no capítulo 11. E você vai ver aí, Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao verso 30, que diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, por aquele tempo, numa determinada hora. Que tempo foi esse? Foi depois que ele pregou muito em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim, que eram cidades dos discípulos dele, de Pedro, de André, de Tiago, João, de alguns dos mais íntimos, de outros apóstolos que também tinham vindo da região de Corazim e de Betsaida, tanto quanto de Cafarnaum, como era também a residência de Mateus, além de ser a residência de Pedro, de Tiago e de João, para onde eles tinham mudado. Eles não eram originais de lá, mas tinham mudado para ali. Foi ali que Jesus colocou a base dele durante aqueles 3 anos e meio de divulgação do Evangelho. Então, ele, depois de ter pregado tudo e feito todos os milagres naquela região, uma superabundância, foi onde ele mais realizou feitos extraordinários, e a maior parte dos episódios que você lê nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas mais Mateus, Marcos e Lucas, aconteceram naquela região da Galiléia, da Baixa e da Alta Galiléia. Foi onde ele mais realizou feitos extraordinários, muito mais do que em Jerusalém, onde ele foi para morrer. No entanto, esse pessoal que via, foi desenvolvendo uma espécie de resistência à graça, resistência à palavra, resistência ao amor, resistência ao milagre. Pessoas que foram ficando impermeáveis. Quanto mais distribuição gratuita, misericordiosa, de bondade divina, mais endurecidos iam ficando. É por isso que Jesus diz, no contexto antecedente, antes do verso 25 aqui em Mateus 11, ele diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma, em Gomorra, se tivessem feito os sinais que em ti se operaram, Sodoma e Gomorra teriam permanecido até o dia de hoje. Aí ele impreca de novo essas 3 cidades, dizendo: ai de ti, porque se Nínive, os moradores de Nínive, que se converteram à pregação raivosa e mal-humorada de Jonas, se eles tivessem visto e ouvido o que eu falei, o que eu fiz, eles estariam vivos. Seria uma civilização que teria permanecido até o dia de hoje. Mas vocês estão aqui tendo toda essa oportunidade e vocês estão como que amarrando uma pedra no pescoço, quando a gente tem todas as oportunidades do amor de Deus, da consciência de Deus, da luz divina, vai desprezando. Jesus diz que é uma loucura, é uma insanidade tão grande quanto pegar uma pedra de moinho, que era uma pedra que ficava rodando para amassar o grão enorme, pesava tonelada, e era equivalente a amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no meio do mar da Galileia, ser levado lá para sua profundidade. São metáforas que Jesus usa sobre a insanidade de ter acesso frequente, cotidiano, a essa revelação, a essa graça, ao convite
para viver bem, para fazer os outros viverem bem também, para fazermos as escolhas melhores da vida. E a gente impermeabiliza o coração para isso, ou entra num processo de adiamento constante dessa graça divina na vida da gente. Jesus diz que é como armar o próprio suicídio, é como montar a cena do nosso próprio afogamento no abismo. Ele diz: que coisa mais louca vocês resistirem a essa superabundância de graça, mas vocês fecham os ouvidos. Eu abro os olhos aos cegos, mas vocês fecham os olhos. Eu desempeço a língua dos mudos, mas vocês rangem os dentes. Eu faço os coxos andarem, mas vocês não se mobilizam para nada. Eu ressuscito os mortos, mas vocês entram em estado de catatonia e se fingem de mortos para não reagirem à palavra positivamente. Eu liberto os cativos, mas vocês aprisionam aqueles que foram libertos e os oprimem. Vocês estão chamando o juízo de Deus sobre vocês. E o juízo não é Deus que manda, esse juízo é vocês que realizam contra vocês mesmos. Vocês, ao lutarem contra Deus, lutam contra a vida. E a vida responde a vocês do modo como vocês propõem a ela. Vocês propõem uma determinada existência, a vida dá essa existência de volta a vocês. Isso está no contexto, você entendeu? Agora, o texto diz assim: por aquele tempo, depois disso tudo, depois de ter falado tudo isso para esse pessoal, naquele mesmo tempo, naquela mesma ocasião, depois de trazer essas palavras, esses juízos proféticos sobre eles, eu não tenho tempo aqui para mostrar como tudo, absolutamente tudo, se cumpriu sobre eles, mas se diz: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque ocultaste, a palavra-chave é ocultaste, ocultaste estas coisas que ele tinha acabado de tratar, que a graça de Deus estava disponível para todos os seres humanos. Era só acolher, era só abrir o coração, era só não se cegar, era só não se ensurdecer, era só não se emudecer, era só não se paralisar, era só não se obstinar contra tanta bondade, tanta misericórdia, tanto carinho divino, tanta chance da vida. Não era preciso fazer nada, era preciso só não ficar empedernido, embrutecido, endurecido. Era só o que se pedia, que você não blindasse a sua humanidade. Ocultaste. Eles se ocultaram, tu ocultaste. Eles se blindaram, tu blindaste. Eles viraram as costas, a tua graça se encobriu. Ela era tão explícita, mas eles não quiseram, agora ela se tornou sutil. Mas ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos que se acham sábios. São aqueles que carregam a palavra de sabedoria, são os filósofos,
são os amigos do saber, os que assim se dizem, os amigos de Sofia, os amigos da sabedoria, esses que carregam essa presunção, frequentemente são aqueles que mais blindam o coração. Tem a arrogância tão grande de uma suposta percepção que, diante da explicitude da revelação, eles, ao invés de a acolherem, porque não foram eles que descobriram-na, porque a revelação ninguém descobre, é uma revelação, ela é dada. Ela é dada. Você não descobre, não é você que chega a ela, é ela que assusta você e vem a você. Não é um trabalho daqui para lá, é um derrame gratuito de lá para cá. Não sou eu que faço uma escada para os céus, é os céus que derramam luz sobre a minha escuridão, sobre a minha treva de discernimento, a minha loucura de entorpecimento, encegado. É tudo diferente. Por isso, os sábios têm uma dificuldade muito grande, porque o sábio normalmente carrega a vaidade de querer dizer que ele descobriu, ele entendeu, ele alcançou, ele discerniu, ele chegou lá. E com o Evangelho não é assim. Ou você oferece um coração aberto, ou você não vai escalar nada. É como diz o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E a resposta é, tomarei o cálice da salvação, é de graça. Eu não tenho que dar nada, a única coisa que eu tenho que dar é uma boca feliz e aberta para os céus, porque o derrame é gratuito, já está feito, é para quem quiser. Por isso ele diz, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. É muito chocante. Ocultastes, normalmente para aqueles que dizem que para eles nada está oculto, ou eles são os que têm o poder de desvelar o que estava oculto. E vem Jesus e diz, essa presunção bloqueia. E aí o que poderia ser revelado é coberto para quem tem a presunção de descobrir. E é revelado aos pequeninos. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, absolutamente tudo. Todo saber, toda ciência, de todos os níveis. Por isso, quando eu vejo cientistas chegando a alguma conclusão depois de anos e anos e anos e anos de estudo, quase nunca foi um tropeção e zup, foram anos de estudo. E o maior de todos foi Einstein, até aqui, o mais profético de todos os cientistas, dizia que não era ele que pensava as soluções, ele era pensado pelas soluções quando ele abria mão na obsessão de buscá-las e descansava e dava uma andada por um bosque, de repente ele era visitado pela solução sem fazer nenhum esforço. Pura graça, de modo que ele mesmo chegou a dizer que não era ele que pensava, ele era pensado pelo que ele pensava. Por isso foi tão longe
Por isso as coisas não ficaram ocultas, porque ele foi chegando lá na medida em que ia descansando, que de algum modo aquilo que ele chamava de o universo queria falar com ele, queria se revelar a ele, queria mostrar a ele. Eu vejo nisso um trabalho do Filho revelando o Pai. O Pai é o Pai, e o Pai é tudo que a gente não conhece. Eu não estou sendo um cara que crê que Deus é a coisa. Não, a coisa existe em Deus, mas tudo que é nele. É nele. Por isso, no Pai estão todas as coisas. Quando Jesus diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou quando ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, ele está dizendo que em qualquer que seja a direção, isso não tem a ver apenas com teologia ou com religião, ou com o que tem menos a ver. Essas grandes revelações estão abertas em todas as direções. E quanto mais eu tenho um coração conectado com a dimensão espiritual, de que todas as existências, todos os universos, todos os cosmos existem no Pai, e que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda revelação de qualquer que seja a natureza, todo saber, todo conhecimento, toda ciência, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo, na sua revelação de si mesmo e das coisas que ele criou. No entanto, ele diz que existem certas coisas que estão ocultas desses que dizem, eu tenho a presunção de saber, de conhecer, eu sou o cara do entendimento, da inteligência, da teologia, da filosofia, da epistemologia, da hermenêutica, da exegese, da análise científica. Eu sou aquele que pode chegar a esse saber. Quando você começa a ter essa atitude, perde a humildade em qualquer que seja a sua área, onde quer que você precise de conhecimento, de revelação, de luz. Se você tiver essa presunção, você bloqueia, você põe a burca no meio da cara, uma burca espessa, que não deixa você ver nem para fora e não deixa que de fora se veja você. Você se veda, você se bloqueia, você entendeu? Isso aí é esmagador e não tem a ver com nível social, com nível econômico, com nada disso. Tem a ver com atitude, com se assumir, sentar na cadeira de Moisés, como Jesus disse, ou na cadeira de Newton, ou na cadeira de Einstein, ou na cadeira de Francis Crick, ou na cadeira de qualquer que seja a ciência, e disser, não, o anel do saber absoluto, que não é o meu caso, isso aqui é só um presente de 50 anos que a minha mulher me deu. Ela adora as simbolizações de datas, assim como eu. Então isso aqui não significa nada, a não ser para mim, para ela e para mais ninguém. Mas o cara que pega e bota assim e diz, não, eu fui formado nisto,
eu tenho esse saber, e perde a humildade, perde o humor de continuar sabendo, quebrantado, perde o humus no qual a semente da sabedoria e da graça de Deus é fertilizada no seu ser, perde essa umidade que cria o bioma do crescimento da mente, do ser, onde tudo se desenvolve melhor, perde, portanto, a humildade. Tudo isso vem da mesma raiz de humus, de onde tudo é fertilizado. Vem o úmido, vem o humor e vem o humilde. Humilde. Quem é humilde? É esse indivíduo sempre grávido, sempre fértil, sempre fofo, como o humus faz com a terra, sempre arraigável, que está aberto para aprender sempre. Esse é o humilde. E é aquilo que se pede quando o indivíduo se auto-intitula um sábio. E aí o que poderia ser visto por ele fica oculto a ele. É por isso que mesmo na teologia, os sábios teológicos, meu Deus, vão ficando seres presos à lei, à letra. É igual o ministro Marco Aurélio. Está tudo certo conforme a letra. E está tudo errado conforme a justiça. Mas como eles são da letra, solta o bandido contra a justiça e contra a vida. É assim que acontece, a letra mata. Tem que entender qual é o espírito que vivifica. Mas isso é só um exemplo de como você vai ficando cego, surdo, imperceptível, bloqueado por causa da sua presunção de saber. A religião também faz isso. O cara acha que porque ele é cristão, por exemplo, ele tem uma vantagem sobre budistas, muçulmanos ou gente de qualquer outro culto, de qualquer outra natureza, de qualquer outra produção. Ele é superior porque ele é cristão, ele é superior porque tem uma cruz no caminho dele. Ah, eu vou até cobrir para não te enganar. Isso não ajuda absolutamente nada se o seu coração não for quebrantado. Se você não se curvar para o seu próximo, para Deus e para a vida. Então o Pai vai revelar, vai se revelar, vai revelar o Filho. Quem é o Filho? Quem é esse Cristo eterno que abraça você e abraça a todos? E o Filho vai revelar quem é o Pai a você, que é esse Pai em quem você é, em quem você respira, existe, vive. E você vai entender que todas as coisas estão nas mãos dele e que é dele que vem toda a luz. E você vai se abrir para receber dele todo tipo de luz que a vida demanda. Deus não tem nada a ver com religião e tem tudo a ver com o universo, com a criação, com a natureza. Foi um engano terem te dito que Deus estava e que ele tinha um conluio com a religião. Quem tem um conluio com a religião são os donos dela, os sacerdotes e os poderosos que a dominam. Deus, todavia, é Deus dos humanos, e dentre os humanos é o Deus dos quebrantados, dos humildes, dos ensináveis de coração, a quem ele se revela. E só a esses ele se revela. Portanto, não tem aqui nenhum tipo de preconceito de Jesus, dizendo, Deus não gosta de gente inteligente.
Ah, deixa de ser bobo, né? Dá para parecer uma inteligência que, como disse João Batista, tem a coragem de desatar as sandálias de Jesus. Einstein, quando encontrou Jesus, e foi logo beijando os pés de glória, e disse: bom, eu cheguei, eu encontrei a coisa única, eu encontrei a solução primal, eu encontrei a equação de tudo. Está aqui, nele tudo subsiste. Por quê? Porque no coração dele, ele sempre soube que tinha que se curvar a algo que era maior do que ele e que o pensava muito mais do que ele pensava nele. Foi o caso de Newton, que passava mais tempo orando do que calculando e fazendo cálculos matemáticos ou qualquer outra coisa. A matemática chegou quase como revelação e a física também. Em qualquer área a qual você se dedique, se dedicar com esse espírito, você vai explodir. Um ator, uma atriz que façam isso nesse espírito, nesse amor, vão encontrar pela primeira vez na vida a maior expansão do ser quando se deixarem guiar pelo Senhor das artes, pelo Senhor de todas as criações, pelo Senhor de todas as literaturas, pelo Senhor de todas as conclusões, pelo Senhor de todas as soluções. Então não há preconceito contra o rico em favor do pobre, não. Existe uma definição de que o arrogante e o soberbo de coração vão morrer secos. Porque diante de Deus não dá para chegar com soberba, com arrogância, com nenhuma forma de supremacismo de qualquer natureza. De qualquer natureza. Intelectual, teológica, filosófica, social, étnica, política, ideológica, tudo isso chegou assim, não vai ver nada, vai morrer na escuridão. Para ver alguma coisa tem que chegar com o coração quebrantado, estranhamente, a gente vê melhor de joelhos e com o coração quebrantado, com o coração simples, ensinável. Aí ele se revela, e revela tudo, e vai revelando cada vez mais. E você vai crescendo e vai aprendendo que tudo vem do alto do Pai das luzes. E a maior prova de que não há preconceito, o que há é um mandamento de que sem esse coração humilde a gente não encontra nada que seja de Deus, nada mesmo, que seja verdadeiro, que continue, que siga conosco aqui e na eternidade. A prova disso é o que segue. Olha só o que segue. Como é sem acepção de pessoas. Depois dele dizer, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, quem está dizendo isso é Jesus, o Filho. Aí o Filho diz, olha só a graça universal. O Filho diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Aprendam comigo, sejam meus discípulos. Aprendam o Evangelho, só o Evangelho. Vocês não precisam de mais nada além do Evangelho. Para que essa dimensão inteira se abra para vocês,
A chave que abre isso, aqui, aquela minha chave beduína, comprada em Jerusalém há tantos anos, para simbolizar apenas isso, e aprendei de mim. Esse aprender dele que abre todas as coisas. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e porque o meu fardo é leve. Então, não há preconceitos. O preconceito, quem tem, é só o preconceituoso, se aproximando de Deus, do próximo, porque o preconceito em relação a Deus é medido em relação ao preconceito quanto ao próximo. Você está pensando que o preconceito em relação a Deus é medido apenas quando um cara diz: eu sou ateu, eu sou agnóstico, mas isso é bobagem. E dizer que é ateu para um cara que não tem fé e que não teve revelação é até saudável. É melhor do que ele dizer que é crente, que é pastor, que é bispo, sem nunca ter conhecido de fato Jesus, o amor de Deus, o Evangelho. Isso aqui é pecaminoso, é blasfemo, é nojento, é arrogante. E ainda fundar uma igreja e tomar dinheiro de um monte de gente simples, porém quase em estado de retardamento ou de imbecilização, que vão tirando o cinto, a calça, a camisa, a carteira, o sapato e dando para o lobo, que diz que é crente. Para o ateu, o agnóstico, meu Deus, é só um cara que está sendo sincero. Não teve fé, não teve revelação, prefere ficar na dele, não sabe propor nada, então é só isso que ele tem. Agora, a grande nojeira para Jesus, ele nunca disse: ai dos gregos, ai dos filósofos. Não, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós religiosos, ai de vós que dizeis qual é o caminho para Deus e mostrais a senda da hipocrisia para os homens. Ai de vós! Então, o preconceito é criado justamente por esse, que pensa e trata a Deus como se Deus fosse cego, surdo e mudo, como se Deus não visse, e trata o próximo mal, e fazem distinção entre pessoa e pessoa o tempo todo, e geram e cavam fossos e abismos e propõem separações, que são aqueles que se acham maiores, melhores e superiores, esses é que caíram na vala da miséria espiritual. Mas não tem preconceito divino contra ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. São todos filhos dele, ele não se arrependeu de ser pai de nenhum deles. São filhos que ele não quer que nenhum deles se perca, entendeu? Nenhum. Nem o André do Rap, que foi solto pelo ministro para fugir. Nem o André do Rap. Ele quer que todos se convertam, que todos se arrependam, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos se quebrantem, que todos, como Manassés, aquele rei de Israel perverso, Hitler do Velho Testamento, que todos cheguem àquele arrependimento que ninguém consegue nem entender. Como é que ainda existe graça para um demônio que se arrependa como Manassés?
Deus não faz acepção de pessoas, de ninguém. Eu sei que Ele não faz. Eu vou morrer dizendo que Ele não faz, porque eu sei que Ele não faz acepção de pessoas. É por isso que aquele que disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste daqueles que se ocultam, daqueles que se cegam, daqueles que se ensurdecem, daqueles que viram as costas, daqueles que se empedram de presunção. Mas, porém, em compensação, tu te revelas aos fracos, aos simples, aos oprimidos, aos desvalidos, que são, porém, sinceros de coração. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vinde a mim, todos vós, simples, quebrantados, com coração humilde, desejoso de aprender, cansados, sobrecarregados. Ele diz, e eu digo em nome dele, porque eu sei que ele está fazendo isso agora. Agora, aí onde você está me assistindo. Em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer que seja o lugar desse planeta. Daqui a uns anos, eu vou dizer em qualquer que seja o seu lugar no espaço. Porque eu ainda serei assistido na Lua pelos lunáticos que lá estejam. Eu ainda vou ser assistido onde vocês não podem nem entender. Eu sei que serei. Eu sei que serei. Essa palavra aqui não tem prazo de validade. Daqui a 200 anos ela estará na validade, porque o coração humano estará ainda precisando exatamente disso que eu estou dando a você hoje. É o que o seu filho vai querer ouvir. É o que o seu neto vai querer entender. É também o que as próximas gerações precisarão compreender. Não tem qualquer adaptação a fazer. Talvez, quem sabe, é o meu modo de falar, mas o conteúdo é eterno. Não envelhece, não será superado jamais. Essa palavra é permanente, como disse Jesus, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados de qualquer cansaço, de qualquer sobrecarga, de qualquer depressão, de qualquer medo, de qualquer pânico, de qualquer vontade de morrer, de qualquer tédio existencial esmagador. Vinde a mim todos vós que buscais e nunca achais. Só vinde a mim, venham, confiem, entreguem, só descansem em mim e o alívio será imediato. O alívio será imediato e eu vos aliviarei. Peguem o Evangelho, coloquem sobre si como uma canga, que vocês vão ver que o meu jugo é suave, os meus mandamentos não são penosos. Meu mandamento é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não são penosos. Só não gosta de amar quem é ruim demais. O mandamento é amar. E só não gosta de amar quem é ruim demais. Tomai sobre vós o meu jugo
porque só não gosta de amar quem é ruim demais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam todo dia, todo dia, todo dia. Aprendam a olhar, aprendam a interpretar, aprendam a ver, aprendam a sentir, aprendam minhas emoções, aprendam meus sentimentos, aprendam a minha inteligência, aprendam o meu modo de pensar, aprendam o meu modo de discernir, aprendam o meu modo de ver a vida, de ler o ser humano, de enxergar a história. Aprendei de mim, porque eu sou manso. Eu não ando atropelando. Ser manso é aquele cavalo que tinha na boca a rédea puxada atrás por um governo superior. Eu sou manso, significando dizer que ele era submisso ao amor do Pai. Eu sou manso. Poder para atropelar eu tenho. É a força do cavalo eterno. Mas eu sou manso. E eu sou humilde de coração. Eu participo dos processos relacionais com todos vocês. O meu coração aprende todo dia de Deus, como diz o Salmo. Ele me acorda todas as manhãs e me ensina e me dá uma língua de eruditos. Uma língua de eruditos. Vinde a mim, aprendam de mim. E vocês vão encontrar descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo, o meu mandamento, o meu chamado para a vida é leve e alivia, e tira toda angústia, e tira todo peso, e torna a existência possível, e não um resfolegar desesperador. Ó Jesus, eu te peço que essa palavra saída do meu coração, porque o Evangelho está escrito em mim, saída verdadeira, saída sincera, saída irretocável, saída da tua boca através da minha. Eu peço que ela encontre milhares de corações ávidos e agasalhadores que se ofereçam como ninhos para o pouso do Espírito Santo, agora e sempre, como uma decisão definitiva. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.